Ativa da 15ª legislatura, no dia 20 de junho de 2011, às 20 horas. Convido a todos para que em pé saudemos o pavilhão nacional. Como não houve impugnação da ata da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2011, às 20 horas, declaro aprovada. Como faz parte do regimento, nós tivemos que abrir a sessão agora às 20 horas e já passamos a suspendê-la pelo prazo de 10 minutos, que nós estamos numa reunião dentro da casa com o pessoal da cidade, explicando algumas coisas do ocorrido nessa semana e durante o exercício de 2010. Então, todos os vereadores estão presentes lá e nós precisamos vir aqui em 4 vereadores para abrir a sessão. Então, eu vou suspender a sessão pelo prazo de 10 minutos. Reaberta a sessão. Solicito assistente legislativo fazer a leitura do grande expediente. Projetos de Lei Executivo Municipal. Processo 118 de 2011. Cria Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, do município de Araras. Processo 119 de 2011. Altera dispositivos da Lei nº 2.644, de 8 de dezembro de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal a celebrar contratos de concessão de direito real de uso de bens públicos municipais para a finalidade que faz mencionar e dá outras providências. Processo 120 de 2011. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termos de convênio e de aditamentos com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura e Abastecimento, objetivando a conjugação de esforços para a implementação do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável, Microbacias 2. Processo 122 de 2011. Autoriza o Poder Executivo a promover alienação de imóveis que menciona e dá outras providências. Senhor presidente, o que consta da pauta para leitura nessa sessão. Passaremos agora à segunda parte, Tribuna Livre. Nós tínhamos como orador o senhor Nelson Donizete Viel, para falar do assunto assentados localizados no bairro do Facão, na antiga ferrovia da FEPASA. O senhor Nelson mandou avisar que não vai dar para vir usar a tribuna da Câmara. Então, infelizmente, esse espaço não será preenchido por ninguém, porque para usar a tribuna da Câmara tem que se inscrever até sexta-feira, para usar na segunda-feira seguinte. Então, nós passaremos agora à terceira parte, que é a palavra livre. Uso da palavra para os senhores vereadores, pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, o doutor Eduardo de Moraes. Nobre presidente desta casa, nobres vereadores, nobre vereadora, ocupo a tribuna, primeiramente, para cumprimentar o pastor Valdemir Damião, que ontem estive na Assembleia de Deus, Ministério de Belém, onde foi comemorado 100 anos das igrejas da Assembleia de Deus no Brasil.
e cumprimentar a todos para que possam seguir os seus caminhos, que vêm conquistando e trabalhando em prol de uma comunidade muito grande. Parabéns a todos. Nós fizemos também uma indicação ao senhor prefeito municipal, tendo em vista as grandes reclamações de munícipe sobre os prédios que recebem o habite-se ou o aceite, em caso de prédios comerciais ou industriais da Prefeitura Municipal de Araras, e acabam eles levantando um pouco mais a sua construção do nível da calçada, fazendo com que a calçada acabe, muitas vezes, tendo uma incidência, né, muito alta, ou uma depressão repentina, e que, para aprovação disso, no mínimo o engenheiro tinha que estar presente na obra para dar o aceite ou o habite-se. Então, para que o setor competente da Prefeitura Municipal olhe com mais cuidado, com mais carinho, porque essas coisas não podem ser acontecidas. Prédios que têm uma verdadeira subida à calçada, porque foram feitos acima do nível da calçada, e agora, pronto, vai acabar com a calçada ou acabar com o prédio? No fim, faz-se vista e acaba o pedestre, aquele que tem dificuldade de transitar dentro da calçada, sofrendo todas as consequências por causa de um prédio, por causa de uma residência, de não tomar esses cuidados. Isso fora os portões que abrem sobre as calçadas. Ah, mas não foi falado nada, agora eu não posso colocar que ele abre por dentro da garagem, porque aí o carro não entra. Então, são problemas que a gente tem que se adaptando, mas que daqui para frente não tenha mais aprovação de projeto que possa ter esse prejuízo em detrimento da comunidade, principalmente de crianças e idosos. Também eu quero cumprimentar que estive na festa da EMEI Rosa Padula, Zurita Padula, aqui perto da igreja de São Benedito, uma festa muito bonita, presença de muitos pais. Também estive na escola Antônia Marques Dami, lotada dos alunos, dos pais, muitos avós na presença. Então, é bom que a gente fica contente de saber que a família, ao menos nos dias de festas, estão juntos com a escola. Senhor presidente, por enquanto era só isso que gostaria de me pronunciar, ficando para depois as discussões das matérias. Com a palavra para os 10 minutos, vereador Breno Cortella. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite a todos e a todas que nos acompanham pela rádio, pela internet, aqui no plenário também, vereadores da terceira idade, vereadores jovens. Minha saudação a todos. Quero inicialmente comunicar, registrar e lamentar o falecimento agora no final da tarde do Dr. Valmor Kaufmann, que recebeu no ano de 2008 o título de cidadão ararense. Faleceu hoje com 74 anos de idade. Ele já enfrentava um câncer há alguns meses, que vinha até a mais tratando,
e teve uma piora no seu quadro e foi internado hoje no hospital da Unimed e faleceu agora no final da tarde. Uma importante liderança da nossa cidade, que prestou serviço em diversas entidades, foi muito ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, com satisfação, um colega da advocacia, que deixa muito exemplo para toda a cidade, que batalhou muito pelo fórum, pelo bom atendimento jurisdicional na cidade, pela organização da OAB, a Casa do Advogado, prestou com certeza muito serviço à nossa cidade, deixa um legado de exemplo a todos nós. Quero falar novamente sobre o acampamento, os acampados, o movimento que ocupou já há algum tempo na área do remanso. Achei que nós íamos poder contar nesta sessão com a manifestação e o que tem de substância para que isso veio à tona, né, que o Sindicato Rural, o senhor Viel, procurou alguns vereadores, não a mim, por isso, inclusive, achava que teria a oportunidade de saber exatamente o que está acontecendo neste momento, que gerou agora este olhar que se voltou para aquela comunidade, que vejo aqui várias pessoas, e eu encontrei agora na entrada, muitas pessoas disseram que ouviram a sessão também na semana passada, estavam ouvindo pelo rádio, e acho que é importante, inclusive, que não foi possível, possivelmente pela presença de já um orador, mas é importante que uma liderança de vocês venha, se inscreva na tribuna livre da sessão da Câmara e fale e debata com os vereadores também essa questão. Eu tenho acompanhado, não pude ir lá esta semana, busquei informações na prefeitura, sei que outros vereadores lá estiveram, e penso, pelo que obtive de informações da prefeitura e também com o movimento que aqui hoje, o que tem acontecido é, de fato, que estão naquela área aguardando uma colocação e uma alocação numa área de assentamento de reforma agrária. Portanto, este movimento que ocupou uma área no Horto em Rio Claro, que sofreu um processo de reintegração de posse, que ficou um tempo em espera, abrigado com os companheiros, colegas, no assentamento de Cordeirópolis, e depois vieram a ocupar esta área da Rede Ferroviária Federal, aqui no nosso município, na divisa com Araras e Cordeirópolis. As informações da Prefeitura Municipal é que já tem contato da Prefeitura, que já oficiou e já está em diálogo com a Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, que é a responsável, nós sabemos, não só em Araras, mas todo o patrimônio da Rede Ferroviária Federal. Portanto, mais do que isso, e o que é importante, e o que o movimento deixou isso muito claro, da possibilidade e de que é bom isso, inclusive, eu disse isso na semana passada, é bom esse assunto voltar ao tema para que mais pessoas ajudem o movimento no diálogo e na busca de soluções com o ITESP e com o INCRA. O INCRA está passando por um momento de reformulação, já era previsto uma mudança na direção da superintendência no estado de São Paulo. Hoje, inclusive, o superintendente do INCRA, Raimundo Bonfim, saiu, ainda provavelmente vai ficar um superintendente interino, mas já era previsto, já desde a mudança desse segundo mandato da presidenta Dilma, com as mudanças no governo federal, a instalação de uma nova gestão no INCRA no estado de São Paulo. E isso, com certeza, esse processo de renovação e de mudança no INCRA, que agora vai ser acelerado, certamente vai contribuir para um novo diálogo do movimento com o INCRA. Mas nós temos aqui também uma regional do ITESP, aqui sediada na nossa cidade. O governo do estado tem também um papel a cumprir na reforma agrária no estado de São Paulo, e é muito importante que nós olhemos sobre o ponto de vista dos direitos que têm sido violados a essa população. O que se fez fazer aqui, o que se quis fazer na sessão passada, foi criminalizar
essa população, foi querer hostilizar, e que não é por aí. Que estão organizados, tem relatos, inclusive, daqueles que estiveram lá, de que tem até hortas, produção, tem muita coisa acontecido lá de bom, mas que não é, e que o município tem prestado uma assistência social, o que é direito. Eu lembro, não tinha lembrado isso na semana passada, mas me lembrei hoje que alguns comentaram, eu lembro e ajudei também nessa questão no ano passado, das crianças que tinham dificuldade de transporte. Então, o município tem sim que fornecer o transporte para as crianças que estão lá. Isso é uma obrigação do poder público. Como prestar assistência de maneira geral. Portanto, eu espero que o resultado desse debate saia com que mais pessoas sejam aliados nessa luta. Porque esse tipo de movimento ocorre após o que ocorreu do êxodo rural brasileiro, da industrialização do país, em que os centros urbanos ficaram como centros de oportunidade. Mas muita gente, nas cidades, nos centros urbanos, passaram a viver em condições difíceis e na marginalidade dos direitos sociais. Então, o movimento que faz a volta, a reivindicação da luta pela terra, é a garantia do direito que não foi obtido nos centros urbanos. Por isso que tem acontecido em todo o país, que cobra, inclusive, e exige a reforma agrária que até hoje não foi realizada no Brasil. Portanto, é legítimo que o movimento social, e espero que a partir daí, desse lançar olhares que ocorreu pelo Poder Legislativo na semana passada, faça com que a Câmara Municipal, também não só um ou outro vereador, mas que a Câmara possa colaborar de maneira efetiva, porque nós não temos dúvida de que a condição lá instalada não é uma condição adequada, nem para a produção agrícola, nem para a permanência a longo prazo, mas é a condição que se estabelece daqueles e daquelas que não querem estar naquela condição, mas estão porque precisam, estão na necessidade, reivindicando o direito a poder ter uma terra onde produzir, o direito a existir, o direito a ter uma condição melhor de vida. O que fazem os movimentos, o que fez esse movimento, que juntou um monte de gente que queria uma condição melhor de vida, para fazer uma ocupação de uma área que estava sendo subutilizada, primeiro lá em Rio Claro, e depois manter o movimento organizado, é o espírito de que não é justo, não é legítimo ter pessoas com menos direitos do que outras. Então, por isso que não é só achar que, porque está escrito no texto constitucional, a função social da propriedade, o direito à educação, à saúde, ao emprego, à moradia, que isso vai se efetivar. É preciso, sim, que aqueles que não têm conseguido adquirir esse direito, que não têm sido olhados, que têm ficado à margem das políticas públicas, se organizem e tenham o apoio deste vereador para poder reivindicar e para poder cobrar os seus direitos. E tem feito isso, que tem conflito, que não é tranquilo, que tem disputa. Agora, eu não vi, de fato, um motivo que causasse tamanha comoção na sessão passada. Mas acho que disso pode resultar um bom fruto, que a Câmara Municipal se alinhe e tome pé de toda a situação para poder ajudar e acompanhar quem está lá e possa ser esta população, que tem muitas pessoas aqui da nossa cidade de Araras, mas que, independente disso, são brasileiros que estão no nosso território, que merecem o nosso olhar e a nossa atenção, que recebam o nosso cuidado e possam receber e ter um local digno para trabalhar e viver. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, vereador Zé Bedé. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Magda, público presente, aqueles que nos acompanham pelo rádio e pela internet, boa noite a todos. E também quero saudar aí todos os assentados, uma boa noite especial para vocês. Como o Breno foi muito claro aqui no assunto dos assentados, eu tive a oportunidade de ir lá hoje
e ver de perto a situação. Como eu disse na semana passada, antes de fazer qualquer pré-julgamento, eu preferia ir lá e ver de perto a situação. Se realmente tivesse fora da realidade, apesar de eu tecnicamente também não poder assim responder a situação por completo, mas eu teria também percebido e dado a minha opinião que sou contra qualquer atitude que realmente esteja prejudicando alguém. Mas eu pude perceber que ali, aquelas pessoas não estão prejudicando ninguém. É uma situação, é uma área que está parada há muitos anos e espero que tenha aí um desfecho tranquilo, favorável a ele. E queria também deixar para aquelas pessoas que levantou a lebre, dizendo, ou talvez até preocupado, que esse pessoal ia prejudicar a situação deles, talvez invadir pomares, canaviais, ou mesmo algum sítio vizinho. Mas o que esse pessoal passou para mim, muita tranquilidade, muita honestidade. Vi pessoas que eu conheço, até tem a sua residência, mas o que eles estão pedindo ali não é uma residência, é um pedacinho de terra para plantar. E eu quero parabenizar a eles e dizer a eles que esse vereador torce para que dê certo, para que a administração, as autoridades competentes, resolvam com maior carinho a situação de vocês. Eu não quero aqui criar nenhum problema com qualquer um dos vereadores. Como eu disse na semana passada, acho que cada um, antes de falar qualquer coisa, deve procurar as pessoas. E com certeza ia haver pessoas de bem, famílias, crianças. Não tem ali, no meu ponto de vista, não vi ninguém irresponsável, ninguém bandido. Não quero aqui dizer que ninguém falou isso. Não estou dizendo que ninguém falou isso, mas da forma que foi espalhada a coisa, dá a entender, sim, por umas pessoas talvez menos informadas, que realmente vocês são as piores pessoas. E se realmente estivesse errado, eu teria humildade e a coragem de falar na frente de vocês que vocês estavam tomando uma atitude que estaria prejudicando a sociedade ararense. Mas não vi isso, espero ter um final feliz e conta com esse vereador. Tudo o que vocês precisar, tem aqui meu chefe de gabinete, que é advogado. Eu tenho certeza que ele também vai me auxiliar a não dar qualquer opinião irresponsável. Deixei para algumas pessoas que lá conversei à disposição. Não sei se vou poder ajudar muito, mas eu tenho certeza que vocês merecem o carinho e antes de qualquer precipitação, qualquer julgamento precipitado, acho que é melhor conhecer de perto a situação. Entendo a administração, algumas reivindicações de vocês, talvez no momento não pode ser feito por ter problema em prestar a conta mais na frente, mas até porque vocês já viram a polêmica que deu só de vocês estão lá. Imagina a administração fazer coisas que realmente ele não pode comprovar lá na frente. Então, mais uma vez, desejo sorte e felicidade para vocês. Esse vereador também, queria aproveitar esses 10 minutos para falar de algumas indicações importantes, a qual o munícipe tem procurado, para que a gente leve ao conhecimento da administração, e esse vereador tem feito muito esse papel. Indicações essas como uma compra de alguns home theater, aparelhos de sons, para a terceira idade, projeto que tem na Secretaria de Esporte, e parte dessa indicação foi atendida. Não quero aqui passar que foi o vereador que comprou, e que esse vereador fez o papel dele, que fez a indicação, e 3 aparelhos parece que já foi comprado. Já tinha alguns, não atendeu toda a demanda, mas as pessoas já estão satisfeitas com o pouco que foi atendido. Também quero falar de uma indicação importante que eu fiz, que aqui muitas pessoas conhecem o local, que é ali saindo da Irineu Carroça para entrar na Nicola Risse. Existia naquele fundo, na entrada, uma poça de água, sempre que chovia ficava semanas,
eu vi pessoas idosas sendo molhadas por motorista mal intencionado. Então, esse vereador viu isso, peço desculpa, já faz mais de ano que esse vereador está aqui, mas nem tudo é da forma que a gente quer, é da forma que a população espera. Mas, primeiro momento que eu assumi a casa, assumi a vereança, e agora, graças a Deus, está sendo resolvido. Quero pedir à população daquela localidade que tenha um pouco de paciência. Eu vi ali alguns nervosos, porque acostumado a passar pelo local, tendo hoje que dar voltas muito maiores. Mas é questão de dias, a situação vai estar legal, e aí a população vai ver que realmente fazia a indicação e o trabalho era importante e era necessário. Quero também aproveitar os minutos que me restam para parabenizar aos alunos que foi certificado e recebeu o seu diploma na sexta-feira aí, um certificado de qualificação em várias áreas, como pintores, pedreiro, eletricista, com a parceria aí da administração, mais o Senai, também com a participação do secretário estadual, secretário de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, Davi Zaia, onde a gente teve a oportunidade também, e o prefeito também teve a oportunidade de estar fazendo algumas reivindicações importantes para o município. Então, quero parabenizar e fazer um apelo aos empresários que lá estavam presentes, que sabemos que no PAT, hoje tem muitas vagas, mas a reclamação é que não tem mão de obra qualificada, mas que já vê-se essas pessoas o quanto mais rápido possível, dando uma oportunidade para eles. Eu sei que eles passaram por uma experiência, tanto teórica como prática, mas eu tenho certeza que se esses empresários dão oportunidade para esses pintores, empilhadeirista, eletricista, enfim, todos aqueles que foi certificado dentro daquela área, eu tenho certeza que em 8 dias, 5 dias no máximo, a prática vai estar atendendo aí, essas pessoas vão estar atendendo toda a política da empresa. Então, peço aos empresários que abre o coração e busque as informações na prefeitura, no PAT, que hoje tem aí, no mínimo, aí, umas 100 pessoas já qualificadas em várias áreas. Também hoje, esse vereador foi procurado nesta casa por uma mãe, desesperada pela situação que está acontecendo na Clínica Saião. Não quero aqui criticar ninguém, não quero saber quem está errado. A minha preocupação é que resolva o problema dessas famílias. São crianças deficientes, com deficiência bastante complicada, que não tem hoje, talvez, condições dessa família estar cuidando dessa pessoa em casa. Acabei, no momento, ligando para o prefeito me disse que tinha uma reunião marcada com eles às 17 horas, mais algumas pessoas, sem ser as mães, se não me engano, do sindicato responsável pela situação. E o Brambila me deixou tranquilo, deu para perceber isso, conhecendo a pessoa do prefeito. Eu percebi que ele realmente vai levar a sério, vai ver o possível e o impossível para que possa fazer alguma coisa para aquelas mães. São mães que estão preocupadas com a transferência, apesar da clínica ter passado uma confiança que elas vão ter os mesmos tratamentos que está tendo aqui na cidade, mas imagina aquela mãe que está acostumada a pegar um circular rapidinho e lá ver o filho. Então, indo para outra cidade, talvez vai ficar difícil. Eu tenho certeza que essas mães podem contar com esses vereadores. Isso eu passei para essa mãe, que dentro do possível que esses vereadores puder fazer, o prefeito pode contar com apoio. Agora, aquilo que não pode ser feito, a gente também, infelizmente, igual eu falei para elas, só um minutinho, falei para elas, se a situação, se for para deixar na cidade, mas exigir uma estrutura que tem na Clínica Saião e nós não encontrar, talvez vai ser a maior dificuldade. Eu espero que isso aí, talvez não seja a barreira
para atender essas famílias. Mas, dentro do possível, já adiantei que a Câmara Municipal está à disposição. Com a palavra para os 10 minutos, vereador Marcelo Facchini. Senhor presidente, caros colegas, vereadora Magda, aqueles que nos acompanham através da internet, pela FM Araras, o público aqui presente, muito boa noite. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de mais uma vez fazer uma cobrança ao Poder Executivo Municipal. Eu fiz uma indicação já há tempos para uma mudança no Código de Postura, visando permitir que calçadas pudessem ser confeccionadas inicialmente, quando ainda o terreno não está edificado, principalmente, com um material mais simples daquele que é exigido hoje, com concreto, para diminuir custo, tendo em vista, inclusive, expus bem claramente as razões que esses terrenos, dos quais a Prefeitura está exigindo a calçadinha nos padrões convencionais, terão certamente, quando do processo de construção, a calçadinha totalmente zonificada, quer dizer, vai ter que refazer tudo isso. Esse tipo de calçadinha não é barato, é um trabalho artesanal, pedrinha por pedrinha, e até tive uma manifestação de assessores do prefeito dizendo e elogiando essa indicação. Só que nada, até agora, absolutamente nada. Então, eu gostaria de apelar mais uma vez aqui ao Executivo, que recentemente enviou para essa casa uma alteração também no Código de Posturas, que, aliás, eu até sugeri que fosse incluído nessa mesma alteração, mas o prefeito não deu ouvidos. Quem saiba, dessa vez, falando mais, não é, nesta oportunidade, abram aí os ouvidos e coloquem em ação aquilo que, repito, disseram que era muito bem-vindo. Gostaria também de aproveitar a oportunidade. Eu sou um vereador novato, primeiro mandato, mas eu sou um cidadão, hoje com 54 anos de idade, que já acumulou muita experiência. Nos negócios, no dia a dia, na vida, na convivência familiar, com amigos. E, sem falsa modéstia, não precisa mais do que uma letra para mim entender a música. Hoje, a tribuna já foi ocupada por um colega vereador, que veio para dizer que na sessão passada, a questão do assentamento foi aqui criticada, que vereador criminalizou e hostilizou aquelas pessoas sem terra. Na sequência, muito bem orquestrada a campanha, vem um outro vereador do mesmo partido para dizer que as pessoas que estão lá sentadas não estão para invadir laranjais, pomares, etc. e tal. Eu entendi o recado, não sou bobo, mas eu vou devolver a fala. Eu não vou aceitar esse tipo de insinuação maldosa, desprovida de verdade, porque se de fato ouviram e entenderam o que eu disse aqui a semana passada, não caberia imputar a mim essas falsas manifestações que eu não fiz nem de perto dessa tribuna. Não disse que quem está invadindo aquelas terras, buscando ali um espaço
para viver e produzir, que eram criminosos. Não disse que estavam invadindo pomares. O que disse foi que a administração municipal precisa, e digo mais uma vez, na presença dos senhores, que eu respeito muito, a administração precisa sim dar atenção, tomar conhecimento do que está acontecendo por lá. Porque muitos movimentos, infelizmente, e de cunho ideológicos e políticos, têm se confundido com movimentos sociais. Movimentos onde aí sim existe crime de depredação, de invasão, de roubo. Eu não falei que isso está acontecendo aqui em Araras. Disse mais, que inclusive as crianças desse assentamento, como qualquer criança nesse país, tem direito à escola quando está na idade escolar, tem direito ao transporte escolar, tem direito à merenda escolar. E essas providências eu também cobro do prefeito. O que não podemos admitir é um movimento irregular, ilegal, se ele for, e é para isso que o prefeito tem que tomar as providências de cadastrar essas famílias, de saber quem elas são, de onde vêm, qual a intenção, porque nós já tivemos movimentos aqui que foram insuflados por políticos que estão nessa casa, e que depois, para dar solução para as famílias, uma pseudo-solução, porque não foi solução, criaram um bolsa aluguel, que hoje custa aos cofres do município, que vale dizer ao bolso de todos nós. E que privilegiaram, sim, pessoas mal intencionadas e oportunistas. E eu citei aqui, que naquele projeto foi incluído pessoas que não têm um dependente, que nunca plantaram um pé de alface, e hoje estão ganhando R$350 de aluguel dos cofres do município. Isso é o que eu não quero ver acontecer. Mas que os senhores têm direito de fazer a reivindicação, de pacificamente ocupar um espaço e reivindicar a posse, se não daquele, mas de um outro espaço que venha de encontro ao processo de reforma agrária, eu nunca disse o contrário. Eu nunca falei o contrário. Se querem fazer de mim peça de manobra para politiquinha barata, pode saber e ter certeza. Eu não me intimido com o movimento, com a presença de ninguém, até porque recebo muito bem a todos. Não é assim. Não é assim, desvirtuando o que eu falei, querendo me jogar contra alguém. Vejo entre as pessoas assentadas uma senhora que me conhece há anos. A dona Creuza está aí com o neto dela. Me conhece há anos. A senhora deve ser uma testemunha para todas essas pessoas de quantas vezes eu atendi pessoas que precisam, com a maior boa vontade, que nós conversamos a respeito da sua situação e que eu a apoiei. Diga isso para eles. Porque eles só estão ouvindo que o seu Zé Bedé, o seu Breno Cortella, que estão eivados de ódios, vem para dizer. Politiquinha barata. E os senhores, lutem mesmo. Lutem, sabe por quê? Porque estão levando esse movimento há décadas de barriga. Antes era o governo liberal, neoliberal de Fernando Henrique, que não pensava nos pobres, que isso mais aquilo, e que não fazia reforma agrária. E hoje dizem o quê? Depois de 8 anos de governo do PT, qual é o quadro hoje da reforma agrária nesse país? Se tivessem cumprido com o que assumiram em Palanque, os senhores não estavam hoje aqui, os senhores estavam dormindo, para amanhã cedo acordar e trabalhar a terra que já devia ser de vocês. Eu sei que alguns até podem, não estou afirmando, estar nesse movimento engajado justamente em função de política, mas a maioria quer um espaço para viver. E o governo que aí está, do PT, do vereador Breno, do vereador Zé Bedé, do vereador Mami,
que já vai completar 10 anos no poder. Mudou o que no cenário nesse país? O que mudou? Continuam essas famílias perambulando, com crianças dormindo ao relento. E mais, cuidado, e eu falei isso a semana passada, não invistam o pouco recurso que vocês têm, porque amanhã podem ser desalojados e perdem até aquilo que deixaram e construíram em cima. Mais um minutinho para concluir. E eu falei isso para a dona Creuza semana passada. Dona Creuza, não põe dinheiro em cima de terra que a senhora não tem absoluta certeza que é sua. Lute para tê-la, mas só depois invista nela, senão a senhora perde até aquilo que pôs. Porque o governo até hoje não mostrou que é sério e honesto, como tem gente nessa casa aqui. É só, senhor presidente. Com a palavra pelo prazo de 10 minutos, o vereador Éder Miller. Senhor presidente, vereadora, vereadores, assistentes da Araras FM, internautas, imprensa, os assentados, que prestigiam hoje a sessão, os demais assistentes, em nome do nosso agora companheiro Clóvis Corretor, recém-chegado no PSDC, cumprimento a todos. Gostaria de iniciar, senhor presidente, parabenizando também os 100 anos das Assembleias e também deixando parabéns aí pelo 13º aniversário da Igreja Anjos de Deus, do pastor Nelson, que ontem comemorou, inclusive a gente esteve lá, uma festa muito bonita. Espero aí que ele continue na caminhada aí, tanto que trabalha aí para as pessoas, inclusive da região da Zona Leste. Outro assunto, senhor presidente, gostaria de usar a tribuna, e até porque é transmitido e muitas pessoas não ouvem através da Araras FM, a questão que a nossa amiga Ana Maria, a Jornal da Tribuna já divulgou esse final de semana, questão do mutirão do CDHU, que vai acontecer dia 1 e 2 de julho, aqui na Inhaba. Nós tivemos por várias vezes em São Paulo, para tentar trazer esse mutirão e para resolver os problemas da quitação e escritura das casas do Narciso Gomes. Tendo em vista que são muitas pessoas, algumas aí que se cadastrou aí 129, mas além disso tem pessoas que não têm escritura, que a gente teve olhando lá, por causa de R$6 que ficou no passado, de parcela. Outras, por causa de R$40, R$30, a escritura não consegue lavrar a quitação. Então, aproveitar esse espaço, a tribuna já fez o anúncio, que pena outros jornais da cidade não fizeram, porque não há interesse, né? Inclusive, um outro que vincula aí, não estou falando de jornalzinho, estou falando de jornal, até de uma boa expressão, que não vinculou uma coisa de tão assunto importante para a população. Acho que a imprensa tem que divulgar o que é bom. Porque o que ocorre, eu acho que tem algum vereador já atendeu, tem situação no Narciso Gomes, que a dívida é de R$900, de R$1.000, e aí, foi para a justiça, não pagou, transjugou, está sob relegação de posse, e pior, a pessoa perde o benefício, o subsídio, e agora tem que pagar 20, 25, 22 mil reais, e a população não sabe disso. Então, um valor de quitação que era R$900, agora tem que pagar 20, porque perde o subsídio, que é a regressão de parcelas. Então, também é sério a situação. Porque depois fica a pessoa desabrigada, é despejado, e aí? Acaba aí um problema aí gerando até para o município. Então é isso é muito importante. Eu até agradeço a tribuna que fez essa convocação para o dia 1, dia 2. Que pena que, quando é matéria de vereador, coisas boas, tem jornal aí que não divulga, porque é do vereador, porque tem interesse, não é interesse.
Tá? E tem jornalzinho, revistinha, é bom nem divulgar mesmo, estraga a matéria. Então, isso daí, mas eu agradeço aqui a público. Tá? E podem descer a lenha no vereador. Não tem importância, não. Tá? Acho que Araras tem uma meia dúzia de pessoas que se acham que é formadores de opinião, só acham. E acaba estragando a cidade. Tá? E alguns aí que se usa de trás do microfone, outros se escreve por trás e acha que é forma opinião. Forma para quem? Formar opinião de coisas boas, coisas que ajudam a cidade. E não ficar sempre essa turbulência política que existe aí. Então, por minha parte, senhor presidente, é só. Não havendo mais vereadores inscritos, nós passaremos agora ao intervalo regimental pelo prazo de 10 minutos. A sessão está suspensa. Antes do intervalo regimental, eu requeiro a palavra pela liderança da bancada do PT. Agora já dei intervalo. Não, presidente, o senhor estava dando intervalo, eu requeri nos termos regimentais como líder da bancada do PT. Tudo bem. Senhor presidente, eu me antecipo e também peço a palavra pela liderança do PMDB. Deferido, vereador. Porque ele já pediu, porque ele gosta de fazer isso mesmo. Personalizar e partidarizar. Exatamente. Presidente, eu estou dizendo. Por que você antecipou, vereador? Por que você antecipou? Porque gosta de partidarizar e pessoalizar o discurso. Presidente, eu peço que seja garantido o meu tempo, minha fala, sem interrupções. Obrigado. O senhor vai falar depois, vereador? O senhor não gosta de querer falar, porque acha que quer levar tudo para o lado pessoal e partidário? Então o senhor vai falar depois. Então, fala, vereador Breno. Ouça. Vereador Breno. Não cabe questão de ordem se eu nem comecei a falar, presidente. Pode falar, vereador. Vereador Breno. Usa outra mão. Uma questão de ordem antes dele falar, senhor presidente. Leigo que sou, novato. Presidente, não cabe questão de ordem quando o vereador está usando a palavra. Presidente, eu peço que Vossa Excelência garanta. Sem que ele diga qual é o interesse da matéria. Então, vai aprendendo que líder da bancada pode falar sem dizer a que veio. Estou falando em nome da bancada, porque eu sou líder da minha bancada. Vossa Excelência, eu não sei se é. Então, parabéns. Então, com a palavra, vereador Breno. Obrigado, para presidente. a discussão. Portanto, quero falar em nome da bancada do PT para fazer, neste caso, a defesa do Partido dos Trabalhadores, que, diferente do que gosta de fazer o vereador Marcelo, não partidarizou, não personalizou a questão. Vim aqui eu e o vereador Zé Bedé, vereadores da bancada do PT, fazer a defesa do acampamento, dos acampados, falar o que pensamos, o que defendemos. Não sei por qual motivo tenta-se a todo momento desvirtuar o que nós falamos. Eu não desvirtuei o que ninguém falou, as pessoas ouviram, está gravado. Eu, aliás, venho fazendo isso desde a sessão passada. Eu falei uma coisa na palavra livre, eu repeti nas explicações pessoais e estou falando agora. Não ataquei ninguém, nenhum vereador, diferente do que foi feito contra mim. E, aliás, que o vereador Marcelo fez contra todos os vereadores, no final da sua fala, lançando acusações indiretas de forma vil, contra todos os vereadores. Portanto, quero reafirmar aqui o compromisso do PT, porque o que o PT tem feito no Brasil, as transformações que o PT tem feito por todo o Brasil, o papel que tem feito o presidente Lula, dão demonstração clara do nosso efetivo compromisso com a luta popular. Nós não precisamos repisar isso aqui. E dizer que nós, do PT, estamos à disposição, como já estivemos no ano passado, para ajudar aqueles que estão acampados. Eu peço que as lideranças de todos os partidos, do PSDC, do PTB, do PMDB, que tem ministros, que tem deputados, que nos ajudem a resolver a situação de vocês. Não é só discurso, é vir trabalhar em defesa e defender direitos, garantias e ações efetivas. Contem comigo e contem com a bancada do PT. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Facchini. Não é questão de ordem. Eu gostaria de falar pela liderança do meu partido, PMDB. Pois não, tem 5 minutos. Novamente, boa noite. Senhor presidente, eu me antecipei porque sabia, é tática do vereador Breno, que conhece muito bem o regimento,
sem dúvida nenhuma, de buscar um espaço de alguma maneira, não convencido com o fato de ter que escutar o que merecia escutar, certo? Eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação indevida, nada disso não. E, inclusive, é que o vereador não percebeu, talvez, pega a fita, está tudo gravadinho aí, como você disse. Você falou que na sessão passada teve vereador que veio aqui para criminalizar o movimento. Depois o vereador Zé Bedé disse que disseram aqui que o movimento ia invadir pomares, etc. e tal. É lógico que fazendo um jogo com outros movimentos e querendo imputar a mim a figura do capeta da história, que eu não sou, não. O senhor tem até uma carinha de anjo, mas eu conheço bem o que tem por trás. Então não venha aqui agora me colocar nessa situação, porque eu não vou admitir. Eu não sei. Me acuse, por que fica me acusando? Me acuse. O que Vossa Excelência quer me acusar a todo momento? O que não tem? O que não é anjo? O que tem? Eu não tenho nenhum crime, não tenho nada, não devo nada para ninguém. Não. Então não fique me acusando. Você Vossa Excelência está me acusando? Eu falei que você tem crime? Breno. Eu falei o que tem por trás das suas falas. Me acusando. E tem muita maldade, insinuação, descabida. Tem sim, senhor. Eu não sei se quando você era criança você não aprendeu que para ir tem que voltar depois. Senhor presidente, e mais uma vez aos integrantes do movimento, da minha parte peço desculpas se houve aqui algum excesso, mas é que essa ladainha montada aqui eu venho aguentando há bastante tempo, mas eu não tenho a índole de levar embora para casa. E quando falei da irresponsabilidade com que o PT insuflou, estimulou aquela invasão lá nas terras onde hoje será construído o conjunto ou o Jardim Valley Columbine, eu o fiz, e o senhor sabe muito bem, o senhor esteve lá, o seu Mami esteve lá, e o final daquela história, daquela irresponsabilidade, custa até hoje no bolso de cada cidadão anarense. O senhor Olavo Paganotto da promoção social está aí, sabe muito bem disso, e mais, está para vencer esse prazo de 20 meses. Quero ver o que vai acontecer, quero ver o que mudou na vida dessas pessoas, ou se elas vão voltar para a rua, com uma mão na frente e outra atrás, como um dia saíram para aquele empreendimento ou para aquela aventura. E é por isso que eu digo, e vou dizer mais uma vez, cuidado, tem muita gente que entra de boa fé, de coração, e acaba sendo feito de boi de piranha. Não estou dizendo que seja isso com vocês, mas cuidado, porque tem gente que não está preocupado com o filho de vocês, com a dor de vocês, está preocupado em fazer regimento para fazer movimento político, só e mais nada, e depois vira as costas. E repito, que esse governo petista enganou e engana muito bem o povo de Araras, do Brasil inteiro, e inclusive agora tem a audácia de querer botar sigilo em tudo, para que não fiquemos sabendo o que acontece lá por cima. É o cúmulo. A sessão está suspensa pelo prazo de 10 minutos.
Reabrindo os trabalhos camarários, passaremos a ordem do dia, a votação dos projetos do Executivo Municipal. Processo 60/2011. Institui o programa pró-profissionalizante e dá outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Os favoráveis à votação, a maioria simples, simbólica. Portanto, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade, senhores vereadores e vereadora. Esse projeto tem uma emenda supressiva do vereador Breno Cortella no parágrafo 5º, no artigo 3º, parágrafo 5º. O participante do programa, na verdade, exclui a expressão até, ficando com a seguinte redação: o participante do programa receberá ajuda de custo mensal no valor de R$ 272,50, que será anualmente reajustado pela variação do índice de preços ao consumidor amplo especial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Está em discussão. Ninguém querendo discutir a emenda, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e senhora vereadora. Esse projeto também tem uma emenda modificativa do vereador Eduardo de Moraes. Altera o parágrafo 2º do artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação: artigo 3º, parágrafo 2º. No caso de o número de interessados superior às 200 vagas oferecidas nos cursos, a preferência de participação será definida mediante aplicação pela ordem dos seguintes critérios. Está em discussão. Ninguém querendo discutir a emenda, coloco a emenda do vereador Eduardo de Moraes em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a emenda do vereador Eduardo de Moraes, pela unanimidade dos senhores vereadores e vereadora. Processo 62/11, institui o Programa de Capacitação para o Trabalho, PCT, e dá outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Processo 62/11 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadora. Esse projeto também tem duas emendas. Do vereador Breno Zanoni Cortella, exclui a expressão até, no artigo 5º do parágrafo 4º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 5º, parágrafo 4º. Os estagiários receberão uma bolsa de estudos no valor mensal de R$ 545, que será anualmente reajustado pela variação do índice de preços ao consumidor amplo especial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Está em discussão. Ninguém querendo discutir a emenda, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a emenda do vereador Breno Cortella por unanimidade dos senhores vereadores e vereadora.
Este projeto também tem uma emenda da vereadora Magda Celidório. A vereadora Magda faz, primeiramente, uma justificativa da sua emenda que passarei a ler. Após análise da matéria, esta relatora considera necessária a apresentação de emenda que se justifica pelo fato que, diante de uma estimativa de receita para aplicação no novo projeto, seria importante termos, pelo menos, uma perspectiva de quantos bolsistas serão atendidos, o que não fica claro no parágrafo 2º, que trata do assunto relacionado a uma expectativa de superar a quantidade de vagas, que não menciona esta quantidade, e nem em qualquer outra parte do projeto. Para isso, a referida emenda segue com base nas informações constantes do impacto financeiro constante das folhas número 26 desse processo. A vereadora Magda, então, faz uma emenda modificativa. O parágrafo 2º do artigo 3º passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. No caso do número de interessados superar as 200 vagas oferecidas nos cursos, a preferência de participação será definida mediante aplicação pela ordem dos seguintes critérios. Está em discussão. Autora, vereadora Magda. Processo 63/11 institui o programa de incentivo à alfabetização e dá outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-la, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o processo 63/11 por unanimidade dos senhores vereadores e vereadora. Esse processo tem 3 emendas. Do vereador Breno Zanoni Cortella, uma emenda aditiva. Inclui no artigo 3º, inciso 6º do projeto, a expressão e não estar matriculado em nenhuma instituição de ensino. O artigo 3º, no seu inciso 6º, então ficaria com a redação ter no mínimo 25 anos de idade e não estar matriculado em nenhuma instituição de ensino. Está em discussão a emenda do vereador Breno Cortella. Ninguém querendo discuti-la, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadora. Esse projeto ainda tem uma emenda supressiva do vereador Breno Cortella. Exclui parágrafo único do artigo 1º do projeto. Está em discussão. Ninguém querendo discutir a emenda, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadora. Esse projeto ainda consta de mais uma emenda supressiva. Também do vereador Breno Zanoni Cortella. Exclui expressão até do artigo 2º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O participante inscrito no programa
instituído por esta lei, receberá uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 272,50, que será anualmente reajustado pela variação do índice de preços ao consumidor amplo especial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Está em discussão a emenda do vereador Breno Cortella. Ninguém querendo discutir a emenda, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. A emenda do vereador Breno, a emenda supressiva do vereador Breno Zanoni Cortella foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores e vereadora. Não tendo requerimentos a ser votados, passaremos às explicações pessoais. Pelo prazo de 5 minutos, o vereador Breno Zanoni Cortella. Senhor presidente, novamente boa noite a todos e a todas. Quero, nesta oportunidade das explicações pessoais, tratar sobre um assunto que já tratei desta tribuna e tenho falado no exercício do mandato, e nós discutimos isso recentemente, por isso vale um esclarecimento adicional com relação à Araprev. Com alegria, vi notícia na imprensa, especialmente matéria do jornal Tribuna do Povo, sobre a intenção da Associação dos Guardas Municipais em ingressar com um mandado de injunção. Infelizmente, chegam a esta situação. Eu entendo que, diferente do que informa o presidente da Araprev, o mandado de injunção é sim necessário pela ausência de legislação municipal. O Executivo diz que a Araprev não mandou os cálculos atuariais que possibilitassem o ingresso com a regulamentação da aposentadoria especial. A aposentadoria especial esta que vale não só para os guardas municipais que exercem um trabalho perigoso, mas também para todo o servidor que exerce função insalubre. Portanto, qualquer servidor, eles provavelmente vão ingressar com mandado de injunção coletivo, porque os associados da Associação dos Guardas, mas qualquer servidor que exerce função insalubre pode ingressar com mandado de injunção. Tanto que o mandado de injunção serve para quê? Para regulamentar um direito não regulamentado em lei, mas previsto na Constituição. Inclusive, vale um alerta. Na matéria diz que eles estão pensando em ingressar no Supremo Tribunal Federal. O adequado e o que tem sido ganho, salvo melhor juízo, é no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque é referente à Constituição do Estado de São Paulo e também à lei orgânica do município, que também prevê a aposentadoria especial dos servidores. Mas, com muita satisfação, é importante esta iniciativa da Associação dos Guardas, saúdo a sua diretoria, mas não me convence que o presidente da Araprev tenha se esforçado para que isso ocorra. Inclusive, demonstra ele falta de conhecimento, porque ele, segundo ele, não caberia regulamentação municipal. Isso não é verdade. Provavelmente esse mandado de injunção vai ser concedido, e nós vamos ver, inclusive, que o prefeito e a Câmara, inclusive a Araprev, vai ser notificada com relação a isso, porque não regulamentou a aposentadoria especial. A nós não cabe, porque é iniciativa exclusiva do Executivo. Mas eu acredito que a Araprev fez corpo mole e está fazendo ainda, dando informações que não são corretas. Se a Araprev quisesse, deveria ter feito como fez quando tinha interesse, oficial Executivo, para que enviasse o projeto de lei. O Executivo disse que não enviou porque a Araprev não mandou. De qualquer forma, vale a saudação e a importância que tem esta ação, o mandado de injunção. Estou à disposição também, tenho um conhecimento também a esse respeito, estou à disposição também da Associação dos Guardas e qualquer servidor para esclarecimentos a esse respeito. O que tem o Judiciário brasileiro, que num caso muito falado, que foi um caso pioneiro, de uma servidora federal, aí foi no Supremo porque era uma servidora federal, e aí o Judiciário já tem julgado
e aplicado a lei do regime geral da Previdência, a lei do INSS, para a concessão de aposentadoria especial, e os servidores, de fato, têm ganho isso em muitos municípios pelo Estado, por todo o Brasil. Para concluir, quero reforçar também um dado que também foi divulgado na imprensa, que chama muita atenção, e eu já falei disso aqui, que é da diminuição dos servidores da Polícia Civil de Araras, né? E aí com mais precisão ainda, que no final de 2000, no ano 2000, tinham 40 servidores da Polícia Civil em Araras, e hoje 32. O dado 32 eu já sabia, já tinha falado aqui várias vezes, falei o ano passado, muitas vezes, denunciando esta condição. Agora, vale adicionar mais uma vez a esta informação que foi divulgada, que tem os 32 servidores do Estado, e que a outra metade, mais 32 ou 33 servidores, são suportados pelo município, guardas municipais, serventes, auxiliares administrativos, que tem, ou seja, metade da Polícia Civil de Araras é suportada por servidores municipais. O município não recebe recurso para isso e paga a conta. E cada vez, infelizmente, que o município coloca alguém para suprir, o Estado se ausenta ainda mais. E, infelizmente, esta tem sido a política desses anos do PSDB no Estado de São Paulo. Obrigado. Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos, o vereador Mami. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, uma boa noite. Eu não ia usar a tribuna hoje, mas como fui citado por 2 vezes por o vereador dessa casa, eu resolvi usar simplesmente para dizer, semana passada, quando nós fomos procurados aqui pelo seu Walter, eu disse a ele, disse aqui nessa sessão, que antes de eu tomar minha posição, eu iria visitar as famílias, para que depois eu tomasse minha posição em relação. Eu ouvi ele e também gostaria de estar ouvindo as famílias. E assim eu fiz. Semana passada, eu estive visitando lá o acampamento, conversando com algumas pessoas de lá, e pude andar e perceber que o pessoal que está ali, realmente são pessoas que querem trabalhar, querem lidar com a terra. Ali eu encontrei hortas, eu encontrei algumas criações e pessoas que são realmente dedicadas ao trabalho de campo. E quero aproveitar essa oportunidade para dizer que fui visitá-lo, pode contar com o meu apoio, o apoio desse vereador aqui nessa casa, porque vi que são pessoas que realmente estão a fim de trabalhar com a terra. Até, inclusive, fiquei sabendo lá na visita que já existe algumas famílias que estavam com vocês, que foram para umas terras em Minas Gerais, e o pessoal lá está aguardando assim, algumas terras para estar ocupando. E quero reafirmar que sim, estive também, em 2006, com os 100 casas. Ali aquelas pessoas que muitos criticam aqui e falam que um monte de besteira sobre aquelas pessoas, daquelas pessoas ali acampadas, até inclusive hoje estive conversando com o senhor que aqui está, que durante o tempo que ficou lá, ele guardou o dinheirinho de aluguel, comprou um terreno junto com outro morador lá que estavam acampados, e hoje tem sua casinha, como ele e outras pessoas também fizeram. Então, as pessoas que estão em busca do seu teto, em busca da sua terra, são pessoas que merecem, sim, nosso apoio e nosso respeito. Muito obrigado. Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos, o vereador Dercy Toffolo. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, semana passada discutimos um assunto aqui que me deixou triste,
lamentável a posição, o rumo que tomou o fato das pessoas assentadas lá no Remanso. Uma discussão que era sadia, importante para o nosso município, transformou-se em um assunto particular, e principalmente partidário. Discussões vergonhosas de uma Câmara Municipal aconteceu nessa casa semana passada. Ninguém aqui está criminalizando ninguém. Ninguém aqui é contra a ocupação de uma terra que vá depois trazer a comida para vocês. Eu respeito muito aquele que pega no cabo da enxada e tira dali o seu alimento. Isso eu fiz e muito. E ninguém veio aqui falando que vocês invadiram o pomar, canavial, nada disso. Se vocês duvidam disso, peguem a fita, que ninguém falou isso aqui nessa tribuna. O que é importante a gente discutir é que, como falei para a Eva, que ela me ligou, senhor presidente, nessa semana, no meio dessa semana, e disse a ela que eu não via coerência, não via lógica em vocês invadirem, ou, vamos falar assim, ocuparem um espaço de uma linha do trem para produzir alimento para vocês. Não faz sentido, porque ali é um espaço de 18 metros de largura, cheio de pedra, que não produz o alimento suficiente para vocês tratarem a sua família. O senhor está mostrando uma caixa de alface. O Gil Zaniboni esteve lá hoje, a meu pedido, e ele viu que são poucas hortas do jeito que está essa alface bonita hoje. Existem pés de feijão que vocês estão cultivando. É legítima as reivindicações de vocês. O que não é legítimo é vir, vereador, nessa tribuna aqui e querer fazer média em cima dos outros. Respeito muito, tem amigos que são assentados, como é o fato aqui do assentamento 1, 2, 3 e 4. De lá, sim, eles trabalham e tiram do seu suor o alimento para as suas famílias. Ninguém é contra vocês, não. Inclusive, a Eva me disse que vocês estão ali à espera de que o INCRA proporcione a vocês um lugar para vocês se acomodarem, o que é legítimo. A primeira impressão que se teve é que realmente vocês estavam lá à procura de um terreno para moradia. E agora se vê claramente que não era aquilo. Então, aí que houve a distorção do assunto. Porque cometeu-se injustiça, sim, vereador Marcelo, quando deram auxílio aluguel para as pessoas que ocuparam aquele espaço lá. Mas ali foi necessário, porque ali é o terreno onde ia ser construído as 608 moradias pelo programa do CDHU, ao qual o Pedrinho Eliseu foi atrás e trouxe para o nosso município, e que hoje está sendo concretizado com a administração do Dr. Brambila. Essa é a preocupação. Araras nunca teve uma favela. E não vamos, deixar de maneira tranquila qualquer pessoa que venha aqui, invada e transforme isso numa favela que nem foi citada aqui na semana passada. O que realmente não está acontecendo depois das explicações. E faço mais um convite a vocês, senhor presidente, que eles se inscrevam nessa tribuna para falar também sobre os propósitos deles. É isso que eu tenho, senhor presidente, para dizer. Muito obrigado. Está desde já convidado o líder do movimento para ocupar a tribuna na próxima segunda-feira. Portanto, tem que durante a semana vir aqui protocolizar o pedido para que a gente saiba o nome da pessoa que vai usar a tribuna em nome de todos. Com a palavra, pelo prazo de 5 minutos, o vereador Eduardo de Moraes. Nobre presidente desta casa, nobres vereadores, nobre vereadora, volto a esta tribuna também, que no meu espaço de 10 minutos, não me manifestei a respeito da última sessão camarária. Primeiro, quero dizer que eu sou essencialmente municipalista. O município de Araras tem grandes problemas com os seus habitantes. Sem casa, sem terra. E sempre digo que, primeiro de tudo, se tiver do 1000 votos, seria para os ararenses. Para os ararenses.
E isso falei na última sessão da Câmara. Não sou contra de quem quer que seja, esteja no lugar aonde ele não tem a posse, ou aonde ele não é dono. Eu digo isso também, e sempre falo, sou de uma família de 11 irmãos, meu pai trabalhava na Fazenda Santa Cruz, minha mãe colhia algodão na Fazenda Santa Cruz, mas tive do meu pai, não entre no que não é seu. Não ocupe aquilo que não é seu. Lute você e vença. Os 11 se formaram numa faculdade, graças ao meu pai, que era carpinteiro, e minha mãe, que colhia algodão. E trago comigo isso. Não que eu sou contra quem usa dessa forma, porque o governo não lhe atende. Por isso que brigo para que o município acolha os da cidade de Araras. Porque todos eles nasceram numa cidade, cresceram numa cidade, e aquela cidade é que tem que acolher. Não outras cidades vêm para cá, porque nós já temos bastante problema para resolver no município. Quantos ararenses não querem ser assentados? Quantos ararenses não querem um pedaço de terra? Todo mundo quer. Agora, como é que faz o prefeito acolher um monte de gente que tem o seu direito, quer trabalhar, não tem condições, mas que Araras devia acolher, primeiro de tudo, quem é de Araras. Foi isso que eu falei. E me baseio ainda numa reportagem da revista Veja, que falei aqui, que visitou todos os assentamentos do Brasil inteiro. E 60% já não eram mais donos dos lotes. Uns venderam, uns não tinham aptidão ou dom para o trabalho da terra, outros deixaram os filhos e os pais saíram. Então nós temos que ver isso. Se acontece com o morador daqui do município de Araras, nós temos condições de ver melhor, de sentir mais de perto. Então, não é que a gente é contra de estar lá ou de não estar lá. Veio a notícia que houve uma reintegração de posse em Rio Claro. Ué, mas por que Rio Claro também não pode acolher os de Araras que vai lá? Só de Araras que tem que acolher os dos outros. Depois foram para Cordeirópolis. Cordeirópolis também não veio, veio para Araras. Deve dar uma ajuda a quem está aí, sim. Ver quem é da cidade de Araras, terá preferência. Se sobrar, vai para o outro. Por isso que eu falei. Os líderes desses movimentos, se for de Araras, eles conseguirão uma área aqui. Os que não forem, vão para a sua cidade pleitear lá. Vem pleitear aqui na cidade de Araras, pessoas de fora. Por que não vai pleitear na sua cidade, que eu falei? Por que não vai pleitear em São Bernardo do Campo, com o padrinho? Agora, Araras tem que resolver. Se for ararense, eu estarei em primeiro lugar para brigar. Se tiver terra improdutiva na cidade de Araras, para os ararenses, eu estarei em primeiro lugar. Tomo por base de mim. Quantos apertos eu passei? Fui vender flor na rua e nunca invadi nada. E sou uma pessoa social, porque dos assentamentos, foi o primeiro que olhou que vocês estavam perdendo os assentados daqui, estavam perdendo a sua produção, que estavam conseguindo, e fui para Brasília, quando era da Secretaria do Desenvolvimento, Patrus Ananias, e trouxe o projeto de compra direta para a cidade de Araras. É isso que trabalhar para quem quer trabalhar na terra. Próxima vereadora a fazer as suas considerações, vereador Zé Bedé. Mais uma vez, boa noite a todos. É impressionante como as palavras fogem quando a gente traz as pessoas interessadas ao assunto, né? A palavra, por exemplo, a palavra baderneiro, invasores, favelados. Por que nessa hora aqui, e não foi aqui que falou, ouviram no rádio,
a palavra favelados. Vocês estão aí e trouxe para nós as informações que houve a palavra favelado. É engraçado, né? Hoje fugiu tudo. Não entendo. Não, vereador. É impressionante, gente. Quando eu disse aqui nessa tribuna, nos meus 10 minutos, que da forma que aconteceu, da forma que o assunto chegou nesta casa a semana passada, deu a entender que vocês sim estavam passando medo, inclusive quem veio e trouxe a denúncia, porque eles não foram lá. Talvez, se eles tivessem ido lá, na hora que recebeu a denúncia aqui nos bastidores, infelizmente, nós não podemos provar o que saiu lá dentro, na hora que a notícia chegou. Vamos parar de ter duas caras, gente. Vamos ter mais compromisso. Vamos também ver as políticas maldosas, porque eu não sei mais o que é política maldosa. Nobre presidente, permite uma parte? Senhor Ele não está, senhor presidente, ele não está nominando ninguém, falta pouco, mas está dirigindo ofensas. Está claramente dirigindo ofensas a nós. Vereador, a parte falando negado. um monte de besteira aí que não corresponde. Vereador, a parte negado. Continua, vereador Zé Pedé. Se o nobre vereador não ficasse tão irritado na hora de discutir um assunto tão delicado, talvez pessoas humildes igual esse vereador não chegariam a esse ponto. Eu não gosto disso. E quando o nome desse vereador é citado no rádio, com um tom de ironia e de demais colegas, isso revolta a gente. Faz... Não preciso ir lá. Quem me conhece sabe o compromisso que eu tenho. O vereador não pode fazer debate papel. em paralelo. Então, eu lamento, quando eu disse aqui, o que eu quis dizer é que da forma que chegou a denúncia, parecia que você estava espalhando um terrorismo lá. Falei que ia ver, que se realmente estivesse acontecendo, por parte de vocês, um exagero, não teria nenhum problema de dizer para vocês, porque eu vim da terra, passei tudo que vocês passou, tem família ainda que passa, mas graças a Deus, com o projeto que esse Partido dos Trabalhadores tem, hoje se encontra naquela região onde eu sofri tanto, com condições muito melhores. Então, eu quero também aqui fazer uma defesa ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, ao governo Lula, que provou para esse país, que ninguém hoje é capaz de falar mal desse cara. Como não está sendo capaz de falar mal da presidente, que está também com mais de 80% de aprovação. Ou será que as mídias que estão dizendo, os caras mais cultos, mais preparados, está ganhando alguma coisa para dizer que a Dilma está bem? Está falando porque realmente ela está bem. Ela está fazendo, continuando aquilo que o Lula fez de bom e tentando melhorar mais ainda. E esse presidente, para quem não conhece, foi o presidente que em 8 anos trouxe muito mais, não só para a cidade de Araras, para aquele prefeito que teve compromisso com a cidade, levou os projetos e convenceu aos ministérios, toda a cidade está claro, transparente, que foi o governo que mais distribuiu renda e recursos para qualquer município aqui do estado de São Paulo. Eu vi prefeito da oposição falar isso, que para o Lula, para o presidente Lula, o que interessava para ele era projeto, dinheiro tinha. E o prefeito, não importa a sigla, que lá foi e trouxe. E Araras não foi diferente. Infelizmente, com a administração do doutor Brambila, realmente veio muito mais. Porque realmente ele teve o apoio, teve projetos convincentes. Está de parabéns à administração, pelas suas pessoas que lá colocou para colocar o projeto no papel. E torço para que todos os projetos de Araras sejam realmente aprovados e seja encaminhado para Araras todas as demandas que de Araras lá está. Eu acho que está faltando um pouco mais de compromisso, porque a gente vê colegas vereadores aqui, não importa o partido, mas eu já vi a forma que é escrachada numa rádio. E pode falar mal de mim, que quem me conhece sabe muito bem que esse cara aqui tem passado limpo. E nada mais havendo, dou por encerrada essa presente sessão e convidando a todos para a próxima.
dia 27 de junho de 2011. Uma boa semana a todos.